Bom, muito bom dia a todos. Excelente semana aí para nós, né? Iniciando aqui a nossa aula, o nosso bate-papo de hoje. Deixei o vídeo disponível para vocês e expliquei lá as duas outras espécies tributárias, que são as taxas e as contribuições de melhorias, explicando que a taxa lá tem uma diferença primordial quando você compara com o imposto, né? Porque imposto é um tributo não vinculado e a taxa é um tributo vinculado. Expliquei as características da taxa lá, né? Que é um poder de polícia, é aquela cobrança divina do poder de polícia, um serviço público específico e divisível, posto à disposição do contribuinte aí de forma efetiva ou potencial, explicando cada um desses e chamando a atenção disso. Explicamos também que a taxa de iluminação pública foi considerada inconstitucional, o qual a gente teve lá, então, a súmula referente a isso, e aí o Supremo reconheceu que não era possível de você especificar a iluminação pública, especificar não, divisibilidade, aplicar o princípio da divisibilidade da iluminação pública, e, consequentemente, também explicamos aí as diferenciações de taxa de preço público, ou de taxa e de tarifa, né, que são aí elencados de forma diferenciada. Depois nós explicamos justamente as contribuições de melhorias, né, contribuições essas que têm as suas peculiaridades também aí voltadas acerca aí da disposição constitucional e do Código Tributário Nacional. Em contribuições essas de melhoria que, infelizmente, não são usuais na prática e a gente não vê a aplicação dessa questão toda da prática, né? Vou abrir o bate-papo, estou à disposição de vocês. O que vocês têm aí a falar, de dúvida? O que eu posso ajudá-los? Eu achei interessante essa questão de contribuição de melhoria, porque eu nunca tinha ouvido falar. E aí, o que você achou? O que você teve de dúvida? Por um lado faz sentido, né? Mas depois que a gente fez aquela planilha dos gastos que são pagos por tributo, aí eu acredito que se você tem uma tributação tão alta, em vários sentidos, em várias coisas de alimentação, vestuário, enfim, de tudo, aí você ainda tem uma contribuição de melhoria por algo que talvez vai fazer diferença, né? Então, eu entendo por que não existe essa cobrança. Isso. É muito legal essa colocação, Ana, porque eu vira e mexe, eu falo com o pessoal, principalmente quando eu dou essa aula de contribuição de melhoria, que o sonho da minha vida é um dia poder pagar ou ser cobrado para pagar uma contribuição de melhoria, né? Aí o pessoal fala assim, você é doido, Eduardo? A gente já não dá conta de pagar o que a gente tem que pagar e etc e tal, mas é importante a gente ter uma ideia e ter uma concepção de vida, que é muito legal, assim, acerca de contribuição de melhoria, porque todos os tributos que a gente paga, eles são destinados para nós, né? Então, tem um exemplo muito clássico que eu dou, tipo, quando a gente teve a construção da linha verde, ela ficou muito mais cara do que foi projetado. E, às vezes, foi porque realmente ficou mais caro, ou, às vezes, é porque a sociedade como um todo não fiscalizou e não cobrou tanto isso. E se a gente fosse cobrado por contribuição de melhoria para esse tipo de obra, o que a gente ia fazer enquanto cidadão? A gente ia ficar de cima fiscalizando tudo, e mais um pouco, né? E aí, consequentemente, a chance das pessoas fazerem coisas erradas ia aumentar muito mais, ia diminuir, né? Porque menos coisa errada, porque você ia ter uma maior efetividade de fiscalização sobre aquilo ali. Ah, professor, mas montaram a linha verde lá, fizeram a duplicação de tudo, etc. e tal, e de nada surgiu, né? Surgiu, sim, nós tivemos, quem vai pagar a conta somos todos nós,
Nós tivemos outros efeitos por conta disso. Só que se a gente tivesse pago uma contribuição de melhoria, eu acho que a gente tinha gasto menos nessas obras públicas. Exemplo clássico, aquela trincheira ali de Nova Lima, depois do BH Shopping, turma, ela foi toda feita pela iniciativa privada. Resultado, ela foi feita num prazo menor do que era estimado e gastou-se menos do que era estimado. Olha que louco, né? Olha que bacana essa situação. Então, nós temos justamente essa questão aí, tá? Então, fica aí essa dica aí quanto à contribuição de melhoria aí também. E tiveram alguma dúvida, tiveram algum questionamento, turma? Fique à vontade aí. Não tive dúvida, não. Não ficou com... Eu, pelo menos, não fiquei com dúvida. Eu, na verdade, eu vi a aula até agora, no intervalo entre as duas aulas que eu não consegui ver no final de semana, mas se você quiser falar um pouco sobre essa questão dos comparativos mesmo, acho que ia ser interessante, os comparativos da taxa falar um com pouco de quê, imposto Wesley? quanto com dos comparativos de taxa e impostos. Tá. A taxa versus imposto, né? O fato gerador da taxa é um serviço específico ou colocado à sua disposição, que você sabe o que é aquilo ali e o que você está pagando, você está tendo uma contribuição, uma retribuição daquilo ali. Ou seja, a taxa é um tributo contraprestativo. O que é isso de ser tributo contraprestativo? Você paga e sabe para que está pagando, porque você vai ter aquele retorno ali definido. O imposto não, tipo, eu estou pagando IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor. Ok, eu estou pagando IPVA, mas eu estou pagando para quê? Eu estou pagando um imposto que está indo para um cofre único, onde o governo vai fazer a gestão daquele dinheiro como melhor entender o governo. Então, a função principal de comparação é isso. A taxa é quando você tem algo em específico sendo destinado para você. O imposto, não. Você paga imposto por qualquer tipo de manifestação de riqueza que você exprime. Eu comprei uma bala, estou pagando um imposto. Eu andei de ônibus, eu estou pagando ali sobre a passagem de ônibus o quê? Uma série de tributos incidentes sobre aquilo ali. Eu fui lá e tirei meu passaporte. Esse serviço de tirar o passaporte vai ser cobrado mediante uma taxa. Essas são as diferenças, entendeu? Fiquem à vontade, gente. E aí, mais alguma dúvida? Não, por mim, não. Vamos, turma. E aí, Magna, bom dia. Patrícia? Ninguém tem dúvida de nada? Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo bem. Que Eu estou tendo um pouco de essa? dificuldade. Eu estou tendo um pouco de dificuldade em relação a essas sumatérias, sabe? Porque eu acho mais difícil de ler e depois tirar as dúvidas, sabe? Tá, mas você está assistindo os vídeos também? Sim. Tá. E está surgindo alguma questão na explicação que não está legal? Como é que está? Tá.
mas fica tranquila, a gente vai acostumando, tá? É porque o direito tributário, isso é muito normal, tá? Ainda bem que você está tendo dúvida e está tendo, assim, essas dificuldades, porque até você habituar com essas questões, algumas coisas eu vou repetir tanto que aí fica mais fácil, mas fica extremamente à vontade. E assista o vídeo 1, 2, 3 vezes. O que eu recomendaria? Assistir o vídeo antes de ler o material, assiste o vídeo, depois lê o material que eu posto e depois assiste o vídeo de novo. Faça anotações de dúvidas, tanto do material quanto de eventual questão do vídeo. Ah, professor, mas hoje eu não consegui fazer isso. Não tem problema. No dia que você fizer, eu fiz da aula da semana retrasada. Não tem problema, a gente volta na semana retrasada, tá? O importante é a gente sempre estar discutindo aqui. Ah, professor, essa questão da taxa da contribuição de melhoria ficou tranquilo. Beleza, mas amanhã, às vezes, a gente começa a falar de um outro assunto que eu posso reportar de taxa e você falar assim, explica de novo para mim a diferença. A gente volta, não tem problema nenhum não, tá? Então, fiquem extremamente à vontade, gente, para ter as dúvidas, trazer essas dúvidas aqui para a gente discutir sem problema algum. Eu estou aqui para isso, 100% à disposição de vocês. Ok. A Cris está perguntando, tem lugar que não tem IPTU, né? Como que fica a cobrança da taxa de coleta de lixo? Na primeira VA, turma, vocês pegaram lá a guia do IPTU e provavelmente vocês viram que no IPTU não se cobra somente IPTU. Lá tem uma parte que cobra IPTU e lá tem uma parte que cobra taxa de coleta e remoção de lixo, né? E essa dúvida da Cris é até muito interessante, aconteceu comigo. Há uns anos atrás, eu advogo com uma fundação e aí eu fiz todo o processo de reconhecimento de imunidade tributária dessa fundação. Deu tudo certinho, consegui a imunidade do IPTU, fiz o merchan lá com a empresa, com a fundação, falando que eu tinha conseguido, que eles não iam pagar mais IPTU e etc. e tal. Virou o ano, Cris. O cara do financeiro me liga, ô Eduardo, você falou que a gente não ia pagar mais IPTU, chegaram as guias de IPTU aqui. Eu quase caí da cadeira, Cris. Fiquei assustado, falei, o que é isso, né? E aí a sorte que eu virei e falei assim, me manda as guias para eu olhar. E aí quando eles me mandaram a guia, lá na guia estava IPTU, 0, taxa de coleta de lixo, cobrando. Porque a gente vai aprender ainda, a taxa de coleta de lixo, ela é uma taxa, e as imunidades que a gente vai aprender lá no artigo 150 da Constituição, elas são apenas sobre os impostos, entendeu? Isso mais à frente eu vou explicar melhor para vocês. Então, quando você não tem que pagar IPTU, e por isenção ou por imunidade, a guia vem para você, mas o IPTU vem zerado, e na guia de IPTU vem cobrando só a taxa de coleta de lixo, ok? Assim que acontece. Mais alguma dúvida, turma? Pode ficar aí, eu estou à vontade. Tem do aposentado também, que dependendo do valor do imóvel, ele tem que pedir a isenção. Exatamente. Alguns imóveis, por ser de baixo valor, eles são isentos de IPTU. E aí vem zerada a guia, e aí simplesmente o que se vem cobrando é só a taxa de coleta de lixo. Mas todo ano você tem que ir lá e fazer o procedimento para vir isento. Eu fiz para o meu sogro porque ele estava ficando doido. Mas eu fui isento ano passado. Esse ano eles estão me cobrando de novo. Aí eu ajudei ele a conseguir a isenção desse ano de 2021. Perfeito, Ana. E o que é importante? Nós vamos entrar e mostrar essa diferença à frente, mas é só pegando um gancho aqui seu. Existem diferenças entre isenção, imunidade e não incidência, tá? O que é isso? Vamos pegar aqui o exemplo da Ana, então, né? A Ana falou lá que o sogro dela tinha direito a ser isento para o IPTU. Eu dei o exemplo que uma fundação que eu advogo, ela tem imunidade para o IPTU. Qual que é a diferença de isenção ou imunidade?
A isenção ela é concedida por lei. E por conta de ser concedida por lei, ela pode ser alterada a qualquer momento, obedecendo o que a lei prevê. Então, quando você tem uma isenção de IPTU dada por alguma condição, ou pelo valor do imóvel, ou porque o proprietário tem um problema de saúde, etc. e tal, a lei manda você renovar essa isenção de tempos em tempos, no caso do IPTU, ano em ano. Quando você tem uma imunidade, imunidade não é dada por lei, sim por força constitucional, lá no artigo 150. Então, uma vez que você adquire essa imunidade, ninguém te tira, uma vez que você tem todos os requisitos daquela imunidade. Então, essas diferenciações a gente vai mostrar e trabalhar, tá? Então, por isso que tem essas diferenças também a serem estipuladas e trabalhadas. Mais alguma dúvida, turma? Não é uma dúvida, é só uma observação. Em Contagem, quando eu morava em Contagem, lá tinha coleta seletiva. Então, a gente fazia a separação do lixo. E aqui em BH, quando eu estou morando agora, aqui não tem essa separação de coleta seletiva. Mas não havia nada mais que cobrava, só cobrava a mesma quantidade no IPTU. Aí a questão ali seria, por exemplo, Contagem teria esse benefício, IPTU não? Seria mesmo... Não, uma coisa é diferente da outra. Eles usam a guia, Ana, tão somente para cobrar e ter uma cobrança unificada, mas diferencia-se o que está cobrando, tá? E essa questão da coleta seletiva ainda, a gente tem que passar aí, vamos falar assim, por uma questão de muito mais conscientização do que tão somente tributariamente, tá? Exemplo, eu advoguei para uma empresa em Contagem que tinha que se fazer todo aquele processo de tratamento de resíduo e você tinha os lixos infectante, não infectante, etc. e tal, né? Até no dia que nós tivemos um grande problema, que nós descobrimos que por mais que a gente fazia a seleção dos lixos, quando você entregava o lixo para a empresa que fazia coleta e remoção de lixo, ela misturava o lixo todo. Então, assim, de nada adiantava. Então, vem uma série de problemáticas e tudo, mas ainda não há uma diferenciação em custo, preço, por ser reciclável ou não, ou separado ou não. É muito mais essa questão do lixo seletivo, ele é muito mais importante no viés socioambiental do que tributariamente falando. Ainda, tomara que mude para esse aspecto que você está falando. Entendi. Obrigada. Nada, às ordens. Mais alguma dúvida, turma? Serjão, e aí? Gabriel, Cris, Patrícia? Para mim, tranquilo. Para mim também está tudo tranquilo. Então, joia, gente. Eu estou à disposição. Qualquer coisa, vocês me chamem aqui, tá? Fiquem à vontade. Uma boa semana para vocês. Essa semana ainda faço o vídeo e posto da semana que vem para a gente continuar a nossa matéria. Nossa próxima matéria, eu vou falar das contribuições especiais e dos empréstimos compulsórios. Ok? Fiquem com Deus, uma ótima semana. Qualquer coisa é só me chamar aqui. Fica com Deus também, professor. Bom dia. Um abraço, bom dia.